Bueno, sou Hugo. Vou procurar falar portunhol, eu acho que falo bem, mas se você não compreende alguma coisa, eh, sabe, eu posso mudar língua, mas eu acho que dá para falar assim. Eu também peço desculpas porque eu vou falar em portunhol também. Pode falar português se quiser. A ideia é o seguinte, a primeira pergunta que eu faço é, vamos de geral para particular, sabe? Então, quando falo de projetos futuros no ensino superior privado, o que isso inspira ou sugere para você? Bom, eu sempre procuro me desafiar no sentido de reconstruir a Uniswan todos os dias, né, a nossa universidade. Então, todo exercício de futuro que eu tentei fazer ao longo desse tempo, que a gente escuta, é, na verdade, nem tudo se adapta 100% para a gente, né? Então, a gente tem que encontrar realmente o que faz mais sentido para cada realidade, né? É, e eu tenho percebido que a tecnologia como um todo, que todo mundo sempre provoca muita gente, ela cada vez mais ela é um meio desse processo e não o fim do processo, né? Então, eu busco sempre simplificar ao máximo. Então, assim, quando eu penso em futuro, eu penso em fazer o simples bem feito, assim, né? A gente está sempre muito antenado e atualizado com questões didáticas, com questões tecnológicas, é, mas eu penso no futuro cada vez mais essa conexão interpessoal, as pessoas voltando a se conectar, se relacionando, olho no olho. Eu acredito nesse futuro, mesmo com toda a tecnologia, inteligência artificial, eu vejo que o diferencial vai ser realmente a gente poder renovar ou reconstruir a conexão das pessoas. Então, eu penso no futuro, eu penso nas pessoas voltando a se conectar, voltando a fazer conexões exponenciais, usando todos os artifícios tecnológicos para alavancar essas relações, né? Então, eu acredito muito numa universidade digital, mas presencial, digital e que ela viva realmente o campus de verdade. Eu gosto muito de provocar o aluno do EAD para estar no presencial, o aluno do ensino à distância para viver o presencial também, cada um da sua forma. Então, assim, de forma resumida, para mim, o futuro ele tem que ter conexão humana de verdade. Vamos a ideia é falar sobre boas experiências na sua universidade, porque nós queremos pegar muitas boas experiências para aprender, sabe? Para compartilhar com outros rectores, com outras autoridades do ecossistema de universidades privadas de América Latina. E então, quero falar de boas práticas, mas também quero falar de erros, não? É decir, de que erros você acha que, mesmo de sua própria experiência pessoal, que erros você cometeu que recomenda não fazer para outros e demais. Então, primeiro gostaria de falar de, se você puder, três boas práticas que você, de governança e gestão da sua universidade que você ache importantes para compartilhar com todos nós. Sim. Bom, a primeira que eu diria aqui é participar de forma ativa do processo seletivo das pessoas, dos colaboradores. Isso é uma coisa que eu faço há pelo menos uns 5 anos. Eu participo, eu diria que de 80% de todas as entrevistas das pessoas que vêm trabalhar na Uniswan, dos profissionais que vêm trabalhar na Uniswan, seja eles a nossa equipe da faxina, da limpeza da instituição, até o professor do nosso programa de doutorado, porque cada instituição tem a sua particularidade, né? Então, eu entendo que apesar do título, da titulação desse profissional, que é algo realmente muito relevante, mas mais do que isso é saber se ele tem a cultura da universidade, se ela tem a cultura da empresa. Então, desde que nós passamos a valorizar mais esse processo de seleção dos profissionais,
desde a reitoria, né, e toda a estrutura organizacional participando de forma ativa desse processo, a gente tem hoje um turnover muito menor de colaboradores, a gente tem um engajamento muito maior do nosso time, a gente pode ter metas mais ousadas, porque as pessoas acreditam no que a gente está fazendo. Então, acho que essa é uma dica bastante importante. Uma outra que para mim é muito presente é todo o processo de captação de matrícula dos alunos e o processo de retenção, de permanência desses alunos. Óbvio que todo mundo faz isso, todas as instituições de ensino estão preocupadas com esse processo, com esses dois processos, mas eu não vejo com tanta... não vejo muitos reitores fazendo isso de forma mais próxima da operação, né? Não é microgerenciar o processo, mas é conhecer esse processo. Eu acho que ele é muito relevante, principalmente, professor Hugo, quando você faz a conta de quanto um aluno evadido, a mensalidade dele em um ano, em uma média de 4 anos de curso, né? Então, se uma instituição perde 1.000, 2.000 alunos por semestre no ciclo de 4 anos, nós estamos falando de alguns milhões de reais, né? Então, é realmente um recurso que muitas instituições deixam passar por não estarem tão próximos desse processo. Sí, logo também o marketing ensina que é muito mais custoso seducir e atrair estudantes que perder eles, não? Que não Exatamente. perder Então, eles. não perdê-lo. Exatamente. O que eu percebo, a gente vê rapidamente isso em qualquer relatório nosso. Você acaba de matricular esse aluno e esse aluno já evade no primeiro ano dele, né? Então, é um dinheiro que literalmente foi para o ralo, né? A gente perdeu esse dinheiro, perdeu esse aluno. Então, o esforço, né, de ter uma equipe acompanhando, orientando esse aluno, fazendo o onboarding dele na disciplina, realmente é o que vai fazer ele permanecer mais, né? E diluir o dinheiro que nós investimos para trazer, né, para estar hoje, e formá-lo esse aluno, né? Esse aluno. Es uma coisa, desculpa, eso es uma coisa que cada vez eu percibo más nas universidades privadas y acho súper legal, ¿no? Es decir, el estudiante, el joven, ese estudante no primer día que ele paga a primeira matrícula, sabe? E a experiência de usuário começa esse dia, não começa o primeiro dia de aulas, começa o primeiro dia que ele pagou a primeira matrícula, aunque seja 10%. E ter um diagrama de fluxo, ter um processo entre a primeira matrícula e o primeiro dia de aulas que tem que cuidar muito, porque já forma parte da instituição, já é usuário seu, já é estudante seu. Exatamente. Às vezes ele efetua a matrícula 2, 3 meses antes de começar a aula e fica completamente abandonado, né? Então, é realmente um processo que eu não vejo muitos reitores participando de forma ativa. Conheço alguns que fazem um trabalho muito, muito bom nesse sentido. Então, acho que esse é um ponto que a gestão superior precisa realmente entender, né? Assim, tem muito desconhecimento sobre os processos de marketing digital hoje em dia, então acho que realmente é uma técnica, é uma competência que nós, reitores, precisamos estar sempre atualizados nesse sentido, né? E a terceira, eu poderia falar que seria a gestão dos dados, né? Das informações, mas eu acho que é muito óbvio também, todo mundo discute esse tema hoje, mas eu vejo que é a gestão financeira, né? Eu entendo que esses dados precisam estar disponíveis para as pessoas, os dados financeiros do curso, da instituição, as margens de contribuição dos cursos, o custo de ocupação. Então, são dados que muitas vezes o mundo acadêmico, né, o gestor acadêmico, ele não vivenciou, ele não tem acesso, não tem essa experiência. Isso fica muito do lado corporativo da universidade, né? E aí você acaba tendo duas empresas dentro de uma. Você tem uma universidade e uma empresa corporativa, como outra qualquer, né? Então, a hora que você consegue, didaticamente, levar esse mundo financeiro para o acadêmico, para o gestor acadêmico, você une essas duas empresas anteriormente e se transforma numa empresa só, né?
E aí tudo passa a fazer mais sentido para as pessoas, as cobranças, as metas, os objetivos passam a fazer mais sentido. Então, eu diria que recrutar bem, é, acompanhar o processo de captação, matrícula e retenção, e a gestão financeira compartilhada com o mundo acadêmico, com a equipe acadêmica, eu acho que são 3 pontos muito importantes. Isso, quando você fala de acompanhar dadas financieras, eso sería que você compartilha con los decanos de las universidades, con las autoridades académicas, los datos financieros del negocio de la universidad. Estamos falando disso. Com certeza absoluta. O professor, o coordenador, o decano, ele tem que saber quanto custa a folha docente dele, os professores dele, né? Quanto aquela mensalidade está representando. Um aluno que não renovou a matrícula, ele tem que participar desse processo de renovação dessa matrícula para a sustentabilidade do curso dele. Um laboratório que precisa receber um investimento, né? Então ele tem mais argumentos para aprovar esse investimento junto à diretoria, junto à reitoria. Então, por ejemplo, a comparativa entre faculdades, se eu sou decano de medicina, eu posso ter a comparativa del rendimiento de minha faculdade em comparação com arquitetura, coisas assim? Sem dúvida, essa comparação existe. Óbvio que o valor da mensalidade vai diferenciar bastante essa condição de investimento, mas uma vez a regra definida e os objetivos, né, a margem de contribuição que esse curso tem que ter, como é que ele pode reinvestir percentual desse resultado financeiro no seu próprio curso, se ele pode, de repente, substituir um professor por outro, né? Isso tudo envolve despesas importantes e que o decano tem que começar a se ambientar e a discutir esse tipo de assunto, né? Agora, um ponto importante, aí, como uma boa prática que nós fizemos na Uniswan, a gente entende que tem muitas pessoas que não têm habilidade financeira, né? Habilidade da análise financeira. E não tem problema nenhum, né? Porque ele é um excelente coordenador acadêmico e a gente quer que ele continue sendo um excelente coordenador acadêmico. Então, nós criamos analistas da área financeira, eles dedicam algum horário da sua jornada para essa equipe, né? Então, o coordenador de arquitetura, por exemplo, ele tem acesso a um analista financeiro que pode ajudar esse coordenador a fazer uma análise financeira do seu curso, né? Perguntas sobre os dados, respostas ali, encontrar soluções. Então, para não estressar esse profissional que não tem essa habilidade financeira, essa competência financeira ali de análise, a gente coloca um profissional junto com ele para ajudar a ganhar tempo, né, nessa análise, nessa evolução dos números. E fazer isso melhora. ¿Qué melhora? Melhora los resultados financieros, los resultados académicos. ¿Qué melhora hacer ese compromiso que los decanos y las autoridades académicas tenham na cabeça o movimento financeiro da universidade? Bom, como consequência, melhora tudo, né? Mas acho que imediatamente melhora os atritos, né? Melhora a gestão dos conflitos, né? Então minimiza o conflito, porque o profissional vai pedir o que ele sabe que ele pode pedir, né? E vai construir um caminho para o sonho que ele deseja para aquele projeto dele, né? Então não existe mais aquela coisa de pedir e ser negado, né? Você vai realmente estar trabalhando de forma bastante alinhada com as equipes. Então, acho que de pronto minimiza os conflitos diários entre as áreas. Sabe que eu penso disso? Você colocou o tema na palestra e eu escrevi muito sobre isso no último livro que eu fiz. As universidades privadas não fazem isso, mas eu acho que seria legal. Eu falo da ideia de pagar injustamente, não? Não é injustamente, mas pagar por resultados, não? No senso de você poderia ter melhores salários em direito que en medicina si los resultados tanto de evaluación académica por parte de los estudiantes y los resultados financieros generales son mejores. Entonces, pienso, podría
ter salarios diferenciados según el suceso de la unidad académica. Como si la unidad académica fósemos una corporación que tenemos diferentes productos en un mercado, ¿sabe? Y cada producto vende diferente. Si el producto X vende mejor que el producto A, entonces el equipe cobra mejor. Normalmente ninguém faz isso, mas já que você falou disso, eu falo outra coisa que acho que seria uma boa prática, porque às vezes, se el equipo académico não sabe que un rendimiento mejor y un suceso mayor puede obtener y mesmo mejores salarios o mejores pagas complementarias o mesmo salario emocional, congresos, palestras o cosas, puede no ter a motivación suficiente para hacer ese esfuerzo extra de dar uma melhor qualidade de seu trabalho. O que acha disso? Com certeza absoluta. Eu acredito muito nisso. Eu acho que nós precisamos construir a nossa remuneração, né? Então, eu acho que o resultado tem que ser recompensado, com certeza absoluta, mas tem que ser acordado, né? Eu acho que se não for acordado antes, não vai dar certo, tem que ser combinado, né? Então, eu acho que o combinado não sai caro. A gente precisa fazer isso acontecer. E quando o gestor aceita, né, o gestor acadêmico aceita essa ajuda, né, de análise financeira, ou ele por conta própria consegue fazer essa análise, a mente abre, né? A mente abre para as oportunidades. Então, ele vai estar mais disponível para trazer uma indústria para participar do seu curso, para fazer eventos patrocinados com grandes empresas. Eu trabalhei muitos anos numa universidade espanhola e eu moro na Espanha faz 25 anos e montar um pós-grado, sabe? Montar um pós-grado. Se eu tenho a iniciativa de montar um pós-grado, porque eu acho que dá para fazer e o pós-grado tem sucesso, eu deveria cobrar um extra por criar esse produto novo, não? Eu penso, inclusive, não é nem cobrar um extra, tem que dividir a receita. Né? Então a gente pode ser sócio. Por que o professor, coordenador, não pode ser sócio de um produto que ele criou? É verdade. Mas isso não é normal. E acho que você conhece muitos casos no Brasil que façam isso? Alguns. Existem alguns, sim. Existem alguns. Eu vejo uma evolução bastante grande nesse sentido. Assim. Até porque eu vejo, pelo menos no Brasil, muitos profissionais de outras indústrias vindo para o mercado de educação. Né? Então, existem coordenadores de curso hoje que não têm uma carreira histórica acadêmica, né? Ele veio da indústria e virou coordenador de curso. Então, é um profissional que já está habituado a ter uma remuneração, a construir a sua remuneração em cima do seu resultado, né? Então, eu vejo hoje uma mistura muito interessante na mão de obra dos profissionais na área de educação e que isso está bastante rico, né, para essa construção. Nas universidades americanas, a maioria, mesmo as universidades públicas, tem a figura del vicerrector de admisión, ¿sabe? De admisión y de experiencia del estudiante. Y es una figura que en América Latina no existe, ¿no? Es decir, un equipo de la universidad pensando en eso que falamos antes, ¿no? La experiencia de integración comunitaria del estudiante en los primeros años y también la creación de productos específicos para essa integração comunitária. E isso é uma figura de management. Sim, é uma área corporativa, né? A gente tem algo que tem um nome parecido, né? Nós temos uma vice-reitoria de gente e gestão, e dentro dessa vice-reitoria nós temos a diretoria de marketing e a diretoria comercial e sucesso do aluno, né? São duas diretorias que são pares, né? Então, o marketing ele vai lá, traz o aluno, né? Gera o lead, traz esse candidato, ele vira aluno. O comercial transforma esse cara em aluno, né? Na verdade, né? Metade do funil de captação ele entra e transforma esse cara em aluno e faz a permanência dele até o final, né? Engajando essa comunidade acadêmica, né? Então, a gente adaptou da nossa forma aqui o que a gente conheceu nessas viagens internacionais,
que eu tenho a honra de fazer muitas com o nosso amigo Fábio Reis. Então, Fábio Reis é meu grande professor. Bueno, então, vamos a terminar com... eu não falaria de erros, eu falaria de experiências suas na sua universidade que você compartilharia com, não sei, estou imaginando tomar um café, você e eu falo, olha, vou assumir como rector de uma universidade, que conselho você me daria para não fazer, sabe? Para desaprender, según su propia experiencia. Olha, eu tenho alguns casos, e acho que essa é uma história que provavelmente é conhecida por todos, acontece em todas as instituições, né? Quando a gente tem um professor maravilhoso e a gente pensa assim, pô, esse cara vai ser um coordenador de curso incrível, né? E aí quando esse professor vira o gestor acadêmico, é terrível, é terrível. E o que acontece nesse caso é que a gente acaba perdendo um excelente professor em sala de aula, né? Então essa é uma experiência que, como eu falei, minha primeira fala, na verdade, aqui foi sobre recrutamento e seleção, né? Sobre contratação, né? Uma participação efetiva e mais próxima desse processo, para evitar que esse tipo de coisa aconteça, né? Então, acho que esse caso é um caso que aconteceram algumas vezes com a gente aqui, e que realmente me marcou bastante na minha trajetória, que são excelentes professores que não necessariamente viram excelentes gestores de curso, e a gente acaba perdendo um excelente professor nas nossas salas de aula. Mira, eso que você fala es tal cual así, ¿no? Mas es un problema de todas las universidades en geral. ¿Por qué? Porque el proceso de reclutamiento normalmente, eu pasé por eso, personalmente en España pasé por eso. El proceso de reclutamiento generalmente comienza porque você es un experto en el área de conocimiento. Eu fiz un doctoramento en España y como doctor y experto en el área de conocimiento ingresé en la universidad, ¿no? Eu no soy experto en management, no era experto en management, no era experto mesmo no era experto en docencia, eu era experto en pesquisa, ¿no? Y así comenzó. Mas ¿qué acontece? Que você ingresa, pega una dedicatoria exclusiva en la universidad, una dedicación full time, y ya comienza a universidad a solicitar você docencia y gestão. Y claro, lo que acontece es que es muy difícil ter un perfil profesional que seja buen pesquisador, buen docente y buen gestor. Estás hablando de un perfil que en un mercado sería muy costoso, ¿sabes? Es decir, ter las tres cosas boas es muy difícil, más todas las universidades hacen la misma cosa. Yo no sé cuándo vamos a aprender que eso que você fala, si eu posso ter un profesor increíble que en las encuestas de calidad y los estudiantes ponen 10 siempre, y ese mismo profesor puede ser un gestor muy ruin, o viceversa, ¿sabe? Posso ter un cara con una visión de management y de creación de productos y servicios bons, y no ser un buen gestor, un buen profesor. O peor ainda, eso pasa mucho en las universidades americanas, pesquisadores muy bons, de elite, que no son buenos profesores, por lo que sea, porque, ¿sabe? Tiene la experiencia de Einstein, que él siempre falaba que él no gustaba dar aulas, ¿no? ¿Por qué seguimos haciendo eso? ¿Por qué no aprendemos a hacer un micromanagement de los recursos humanos que tenemos? E tem um outro erro muito comum, e aí nas empresas de maneira geral, e a gente comete também, que é quando o profissional é muito bom numa área, a gente começa a dar outras responsabilidades para ele, né? Que é um erro parecido com o que a gente falou agora aqui, né? Então, ele começa a ficar super sobrecarregado, né? E começa a deixar de entregar a proposta inicial de trabalho dele, né? E do outro lado também, o profissional também não diz não, né? Ele prefere não dizer não, né? Então ele prefere receber a nova responsabilidade. Então acho que são dois erros bastante comuns, assim, que eu percebi ao longo do tempo,
e que eu corrigi de alguma forma aqui, participando de forma mais ativa desse processo de seleção, né? Então, eu gosto da área de gente, eu gosto da área de formação de equipe, de gente, então isso me ajuda também bastante a ter uma dedicação maior, ter um olhar mais cuidadoso para a seleção das pessoas. Mas, por que você acha que as universidades hacemos eso? De contratar un profesor por su capacidad en el área de conocimiento y terminamos dando a él cosas de gestión, mismo sin saber, o mismo sin haber sido contratado por eso, o sin saber si él es bom o ruim. Por que hacemos isso? Eu vejo que é claramente um problema no processo de recrutamento e seleção. Assim, a gente vai direto no profissional e não segue o processo interno de seleção, né? A gente acredita por feeling que aquele professor vai ser um bom coordenador de curso, um bom decano, e não é assim o processo, né? Tem uma entrevista que precisa ser feita, tem uma dinâmica que precisa ser conhecida, tem um desafio que precisa ser apresentado a esse profissional para saber se ele tem essa disponibilidade, né? Disponibilidade no sentido de estar disponível para fazer, não só com vontade de fazer, né? Então, eu acho que o grande erro está por não ter ou seguir um processo de recrutamento e seleção bem definido. Então, muito pela nossa vontade de quebrar a regra e acreditar que aquele profissional pode realizar algo que, na maioria das vezes, ou com grandes chances, ele não ser capaz tecnicamente de realizar. Tá. Então, para fechar, qual sería el primer conselho que você dá a un profesor que va a asumir el rol de rector de una universidad? La primera idea que você daría para él? A primeira seria conhecer as pessoas. Eu acho que um diagnóstico que eu faria hoje, assumindo uma reitoria, seria um diagnóstico de conversar um a um com os principais gestores, com os principais professores. Eu entendo que hoje conhecer o time, conhecer as pessoas que trabalham com a gente é fundamental para qualquer decisão que a gente venha tomar na sequência, né? Realocar alguém de setor, de departamento. Então, acho que passa por um conhecimento, um reconhecimento profundo das pessoas que estão na equipe, né? Porque tudo que tange legislação, né, a lei para operar, é uma coisa que a gente tem pouca influência, né? Então, o que a gente pode realmente influenciar positivamente são as pessoas que estão com a gente, né? Então, eu vejo que isso é um resultado... o resultado é bastante rápido quando a gente sabe com quem a gente está trabalhando. Tá, professor. Gostei muito da conversa. Necesitamos cabeças gerenciais jovens para as universidades. Não diria que jovens, não necessariamente jovens. Eu acho que... jovens da cabeça. Aí sim, eu vejo a diversidade hoje é uma coisa incrível, assim. Hoje nós temos uma equipe com mulheres fantásticas na gestão. Eu tenho um diretor que trabalha com a gente que ele está há 46 anos na Unisol. Há 46 anos. Ele veio trabalhar com o meu bisavô. Meu bisavô ele foi a primeira contratação do meu bisavô. Ele é meu diretor até hoje. E ele é o nosso diretor de relações institucionais. Hoje ele mantém e constrói relacionamentos com todos os conselhos de classe profissional dos nossos mais de 50 cursos, né? Então, é um equilíbrio muito interessante ter essas diferentes cabeças com a gente. Isso que você fala também é legal, não? Como repensamos al pessoal senior, ¿no? Que mesmo pode ser que essas pessoas não queiram dar mais aulas, ou não queiram pesquisar mais, pero tem um conhecimento, tem um know-how que é súper importante de maneira holística para tomar decisões cotidianas na universidade, não? Perfeito. Exatamente, esse é o equilíbrio que a gente tem que buscar. Então, eu respeito muito essa diversidade, eu acho que é importantíssima. A Uniswan ela tem 55 anos como universidade, então tem muitas pessoas, a gente tem uma média de mais de 12 anos de casa dos nossos funcionários, colaboradores.
Então, é realmente um grupo muito engajado, que trabalha junto há muito tempo. Então, a gente tem que estar sempre ouvindo as experiências para aprender e construir em conjunto ali, né? Então, faz diferença, sim, essa diversidade. Tá bom, professor, muito obrigado por la conversa.